8 reuniões, contando com essas 7 próximas, nós possamos estar firmes, né, para a gente fechar o Pentateuco, aquilo que o Senhor, o Espírito Santo, registrou e quer nos falar, né, por meio desses livros. Eu creio que vai ser de grande ajuda para todos nós. E quando a gente faz um propósito com o Senhor, é claro que vem as dificuldades, né? Vizinho batendo na porta, visita chegando, e às vezes até dor de cabeça, né? Os irmãos, qualquer coisa que às vezes tenta nos impedir, nos afastar do propósito de Deus, mas claro que quando a gente vence essas barreiras, nós somos ricamente abençoados pelo Senhor. E um outro propósito, né, que eu senti de coração para estar pedindo aos irmãos é para continuarmos, né, firmes aí, não perdemos o ritmo, né, encerrarmos esse ano lendo a palavra de Deus, né, aqueles irmãos que consideraram diante do Senhor ler toda a Bíblia, amém, né, terminar a leitura da Bíblia. Aí, Theo, tudo bem, cara? Cabelo bonito? Os irmãos que, né, desejam terminar o Velho Testamento, né, façam a leitura do Velho Testamento, e aqueles que vão ficar no Pentateuco junto com a gente, nós já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, estamos entrando no livro de Números, e creio que nós vamos ter aí 3 reuniões ou 4 com o livro de Números, e depois as outras reuniões que sobrarem, 3 ou 4 com o livro de Deuteronômios, e nós aí encerramos, né, esse propósito que o Senhor colocou no nosso coração para conhecermos a sua palavra. E fazendo um resuminho, poucas frases em relação aos livros que nós já recebemos do Senhor, né? Em Gênesis, o livro chama No Princípio, no original. O Senhor, ele trata da sua vontade, e a vontade de Deus é ter em Cristo Jesus um novo homem, e esse homem, um homem corporativo, né? Então, o Senhor, ele quer que nós sejamos um homem à imagem de Cristo Jesus, e para sermos esse homem à imagem de Cristo Jesus, ele nos colocou juntos, né, em um só corpo. Ninguém pode expressar aquilo que Deus é, a não ser na igreja, fazendo parte do corpo de Cristo. E para isso, irmãos, a gente pode ler Colossenses, abrir a Bíblia, lá no livro de Colossenses. E eu creio que assim, dessa forma, o Senhor vai nos encaixando no propósito, e nós vamos trazendo a memória desde os primeiros dias do ano, que é onde começamos a estudar Gênesis. E lá no versículo 15 de Colossenses, capítulo 1, nós temos um resplendor daquilo que é o propósito do livro de Gênesis. Né? É claro que fala da criação, fala da queda do homem, da misericórdia de Deus, mas ele quer ali criar um homem à sua imagem, à sua semelhança, né? E trazer a realidade do reino dos céus para este mundo criado, né? Terreno, físico. A realidade espiritual para esse mundo físico. Ele faz isso por meio do seu corpo, por meio da igreja. E aí no verso 15 diz: este é a imagem, olha que lindo isso. Como que o Espírito Santo nos inclui nisso. Olha que lindo, irmãos. Olha que profundo. Este é a imagem do Deus invisível, o Filho do seu amor, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Olha como que é Gênesis, né? Muito semelhante a Gênesis. Nele foram criadas todas as coisas. Agora nós sabemos que tudo que foi criado ali em Gênesis, Deus criou por meio da sua palavra, através de Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus. Então, antes da criação, né, do princípio, né, as coisas celestiais foram criadas em Cristo Jesus. E sobre a terra, que é o que descreve Gênesis, né? E aí, as visíveis, aquelas que nós vemos, e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Que aqui ele recebe esse título, né? O Filho do seu amor.
né? Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Através dele, tudo que foi criado existe, né? Subsiste. Verso 18, olha como que nos inclui agora. Naquele que é a imagem do Deus invisível. Olha isso. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer no céu, quer na terra, sobre a terra e quer nos céus. Então ele diz aqui, né? Depois que fala aquele panorama da criação, olha, ele é o princípio de todas as coisas, nele tudo subsiste, foi através dele que tudo foi criado. Diz que ele, Jesus, é o cabeça do corpo. E aí o corpo recebe o título de igreja. Esse é o homem, né, segundo a imagem de Deus, o homem corporativo, do qual Cristo é o cabeça. E nós somos os membros. Para quê? Para ser a imagem do Deus invisível. Olha a obra que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas, irmãos, já está fazendo. Juntos nós resplandeceremos a glória de Deus, porque essa é a vontade do Senhor. E esse é o livro de Gênesis, né? A vontade do Senhor. Depois nós fomos para Êxodo, pode deixar marcado aí Colossenses, né? E no livro de Êxodo, o segundo livro de Moisés, e olha, deixa marcado Colossenses, irmãos. Vamos ler aí um versículo de Colossenses. Olha que impressionante, irmãos. Nós estamos falando de 1400 anos antes de Cristo. E o Senhor preservou a sua palavra escrita para que nós pudéssemos hoje recebê-la. Olha que privilégio, irmãos. 1400 anos antes de Cristo, Moisés começou a escrever o Pentateuco e o Senhor preservou essa palavra para que pudesse entrar no nosso coração, penetrar no nosso coração e ele pudesse obter aquilo que ele veio buscar, um homem segundo a sua imagem, onde Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja e nós somos membros do seu corpo, uns dos outros. Em Êxodo, olha que maravilhoso, nós temos a redenção, a libertação do povo de Deus, a plena libertação. O Senhor liberta de Faraó, liberta do Egito, né? Liberta deles mesmos. A gente sabe que eles passaram ali por um momento que eles tinham que ser libertados da carne, quando aquela água amarga, né? Eles chegam em Mara, e aí eles murmuram contra o Senhor, né? E o Senhor transforma aquelas águas amargas em águas doces. O Senhor, ele está fazendo a obra, está nos libertando de nós mesmos, não é? Nós somos amargura e ele nos transforma em doçura. Olha como que o Senhor faz a obra nas nossas vidas. Isso é plena libertação. E ele usa o livro de Êxodo para que nós possamos ser plenamente libertos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós podemos ler, já que estamos aqui, existem inúmeros versículos do Novo Testamento falando sobre libertação que o Senhor operou. Mas olha o verso 13 aí de Colossenses capítulo 1. Isso é Gênesis, né? Quando fala da obra de salvação, né? O resgate que o Senhor Jesus operou por nós. E o livro de Êxodo a gente pode colocar dessa forma, né? É a obra de Deus. Tudo está relacionado com a Páscoa do Senhor, quando aquele cordeiro, então, foi morto para que aquele povo pudesse passar da morte para a vida. Olha o verso 13. Colossenses capítulo 1, verso 13.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o livro de Êxodo. Nos libertou da escravidão do Egito, nos libertou desse mundo, nos libertou do pecado, nos libertou do inimigo, nos libertou da carne, nos libertou da morte e nos transportou para tudo, né, para as riquezas insondáveis de Cristo Jesus, para tudo que Deus tem no seu Filho, ele nos deu, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele, né? Nesse reino, nós temos a plena salvação, né? No qual temos a redenção. No reino de Deus, no reino onde Cristo reina, nós temos a plena salvação, temos a redenção e a remissão dos pecados. Nesse reino, nós temos o perdão dos pecados. Né? Então, esse é o livro de Êxodo. E nós temos depois, né? Êxodo, o título original significa partida. É ali que nós começamos a nossa caminhada, quando aceitamos Jesus, somos batizados, e aí o batismo é relacionado com o Mar Vermelho. Nós passamos e o Egito, Faraó, seu exército, tudo ali fica submerso e nós saímos do outro lado, né? Para uma outra realidade. Então as portas do mundo se fecharam para nós, o Mar Vermelho fechou, né? Nós não conseguimos mais voltar para o Egito. Agora nós estamos rumando para a terra prometida. E nesse período de alguns meses, né, ter um ano e alguns meses, provavelmente 2 meses, nós temos ali, no intervalo de 2 meses, nós temos Levítico, né, quando o povo chega no Monte Sinai e ali o Deus começa a falar com o povo, né? Então, o livro de Levítico é, no original, e chamou o Senhor. Então, trata do nosso chamado, né? Depois, no concílio, né, da Septuaginta, dos 70, quando eles fecharam a Bíblia e transcreveram para o grego, alguns títulos foram alterados, mas o original, ele é muito importante. É claro que esses títulos que nós temos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, são importantes, mas o original fala muito ao nosso coração, né? Então, Gênesis, a vontade de Deus. Êxodo, né, que fala da partida. Eles partiram do Egito, foram rumo à terra prometida. Fala da obra de Deus, a obra que o Senhor operou ali, o sacrifício que ele fez para que nós fôssemos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Levítico, o título original, né, o título foi dado porque fala de serviço, eram os levitas que serviam no tabernáculo, esse é o nosso chamado, né? Então, e chamou o Senhor. Né? Então, sempre pega as primeiras frases do livro para colocar o título no original. Né? E chamou o Senhor. Então, diz do nosso chamado. Né? O Senhor nos leva para adoração. Né? E a gente sabe que a adoração são dois lados de uma mesma moeda. De um lado nós temos o serviço e do outro lado nós temos a adoração. E essa moeda nós podemos dizer que é a santidade. E é isso que o livro de Levítico trata, né? Que o Senhor falou tanto ali ao nosso coração. Nós abordamos ele tanto, né? Mas é porque o Senhor, ele espera mesmo que nós possamos exercer o nosso chamado diante de Deus, né? Nós fomos chamados para servir a Deus, para adorar ao Senhor. E depois nós vemos o livro de Números, né? Números é o livro da peregrinação. Também esse livro, né, Números, é muito importante esse título, eu considero muito importante, o título Números, porque fala de 2 censos que esse livro tem, né?
aborda poucos capítulos esse título, mas ele é muito importante. No começo tem um censo daqueles que foram preparados para caminhar no deserto. E ali foi contado lá 603.550 homens. E depois, no final, tem um novo censo daqueles que vão entrar na terra prometida. Né? E aí diminui mais ou menos 1.900 homens, né? Reduz um pouco. Então nós temos um censo dos homens que partiram e um censo daqueles que chegaram. Isso é muito importante. Também tem um censo dos que servem a Deus, os levitas, também depois são contados. E por isso que esse livro recebe o nome de Números. Mas o título original dele, eu acho que fala mais ao nosso coração, né? Esse título dado, né, quando foi transcrito para o grego, é importante para que a gente possa saber que o Senhor nos chama para partir, né, para caminhar ali no deserto, mas ele tem um propósito definido, né? Nós não fomos chamados para caminhar somente no deserto, nós fomos chamados para entrar na terra prometida, né? Agora, o título no original, ele fala, ele diz assim, olha, no deserto, esse é o título original. Então, no deserto fala da nossa peregrinação, como nós devemos viver enquanto estamos neste mundo. Então, como nós devemos viver? Servindo a Deus e adorando. Isso que vai tratar o livro de Números. E aí nós vamos ver a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus de estar nos conduzindo esse tempo todo no deserto até chegarmos na terra de Deus, na terra prometida. Então nós vamos ver o poder de Deus, a soberania de Deus. É o livro da peregrinação, né? Em hebraico chama Midbar, ou no deserto. Como nós devemos viver estando ainda neste mundo. A mensagem principal desse livro é que aqueles que foram salvos, aqueles que são os redimidos do Senhor, né, eles são chamados para servir e guerrear e combater, né? Esse é o nosso chamado. E ele tem uma mensagem muito profunda, porque aqueles que saíram, a primeira geração, aqueles que saíram do Egito, eles não herdaram a terra prometida. Eles morreram no deserto. E a segunda geração herdou a terra prometida. E isso fala ao nosso coração, né, que a carne não pode herdar o reino de Deus. Né? O deserto ele é preparado para mortificar a nossa carne, porque a carne ela não herda aquilo que é celestial. Nós aprendemos no deserto a andar em espírito, a viver no espírito, porque o deserto ele fala de falta. Não há ali o que é básico para a vida. É um deserto, não há água, não há comida, não há alimento. Então, o deserto nos leva a confiar na provisão e na fidelidade, na aliança que Deus fez conosco por meio de Jesus Cristo. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Enquanto vivemos, enquanto respiramos, nós estamos vivendo para aprender a depender plenamente do Senhor Jesus. Nós já dizemos isso em outras reuniões, mas é muito interessante. No deserto, né, a areia, ela é a matéria-prima para produzir espelhos, né? Os espelhos são produzidos com a areia.
E no deserto é como se o Senhor nos colocasse um espelho. Nós vemos a nós mesmos quando caminhamos com o Senhor, e como Tiago diz, né? Aquele que lê a palavra, quando nós estamos lendo a palavra, é como se um espelho tivesse colocado na nossa frente, e à luz de Cristo nós vemos quem verdadeiramente nós somos. Né? Não existe vaidade no deserto. Né? Ali as pessoas estão querendo sobreviver. Toda vaidade fica para trás. A gente vê quem realmente nós somos e como nós dependemos de Deus. Pode colocar os homens mais poderosos no deserto. Eles vão clamar a Deus por salvação. Né? Então nós aprendemos, enquanto estamos neste mundo, enquanto estamos respirando, a viver dependendo da fidelidade, do poder de Deus, do amor de Deus, da aliança que Deus fez conosco. Deus fez uma aliança conosco e Ele é fiel, mesmo que nós não sejamos fiéis, para cumprir tudo aquilo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Né? Então, nós vamos ver, à medida que nós caminhamos nesse livro, que o Senhor, como diz aquele salmo, pode o Senhor, uma pergunta, né? Acho que cada um tem que responder por si mesmo. Pode o Senhor nos preparar uma mesa, um banquete no deserto? E aí o Espírito Santo nos ajuda a responder. E é isso que nós vemos no livro de Números. O Senhor preparando um banquete, uma mesa no deserto e sustentando aquele seu povo, né? Era como se fosse uma população de uma cidade pequena se movimentando. Muita gente. E aquele povo sendo sustentado onde não tinha nada, por Deus, no deserto. Né? Eles experimentando da fidelidade, do poder de Deus sobrenatural, ao ponto de que quando eles chegam na entrada da terra prometida, todas aquelas nações que estavam ali em Canaã já sabiam quem estava chegando ali. Era um povo guardado por Deus. E Deus havia feito, estava operando maravilhas. Era um povo que resplandecia o poder de Deus. Né? Eles tinham um testemunho ali. Então é isso que o Senhor quer de nós, né? Quando nós chegarmos ali, naquele dia para entrarmos na terra prometida, que nós possamos ter um testemunho. Testemunho. E isso é maravilhoso demais, irmãos. E então nós temos uma admoestação muito grande. Né? O Senhor, ele nos exorta por meio desse livro, por meio do livro de Números. E eu creio que a exortação é essa, né? Perseverar na fé e na obediência. Dia após dia, nós temos que perseverar na fé e na obediência. E isso, irmãos, é claro, não é por nós mesmos, mas é imbuídos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, que nós perseveramos. É na presença de Jesus que nós perseveramos. Quando nós não estamos, né, quando estamos na carne, nós ficamos assim, nossa, agora não tem como obedecer, não. Né? Não tem. Mas quando nós estamos na presença de Jesus, não importa, né? Não tem mais nada diante de nós. Né? Então só tem aquilo que é o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Então nós vemos a experiência, esse é o conteúdo do livro de Números, a experiência do povo de Deus no deserto. Então nos ensina a viver neste mundo. Nós temos, hoje, irmãos, até por causa do tempo, nós vamos estudar aí os 36 capítulos. Pode ser? Amém, glória a Deus. Mas hoje nós vamos estudar só os 10 primeiros, irmãos, porque nós podemos dividir esse livro, né? Olha como que essa divisão é maravilhosa. Os primeiros 10 capítulos é Deus preparando o povo para partir.
Então é Deus ordenando, dando instrução, direcionando o povo para como que eles poderiam viver, sobreviver, peregrinando, caminhando no deserto. Então Deus prepara o povo. São 10 capítulos para preparar a nossa caminhada. Olha que interessante. Como que o Senhor se preocupa conosco. Nós não vamos sair, né? Agora nos convertemos e vamos andando, né? Como a gente quer. Não, o Senhor nos prepara para que a gente possa vencer o deserto. 10 capítulos para nos preparar para vencer o deserto. Depois nós temos a caminhada do deserto. Então, esses 10 capítulos falam mais ou menos de um período de 20 dias. 20 dias. E depois nós temos os 38 anos, onde eles ficaram peregrinando no deserto. Nós vamos entender por que esse tempo todo, esse período tão grande, 38 anos andando no deserto. E depois o Senhor prepara o povo, essa é a terceira parte, para entrar na terra prometida. Então ele prepara para passar pelo deserto, nós temos a experiência do deserto e depois a preparação para entrar na terra prometida. Então no serviço, irmãos, essa primeira preparação, nós podemos dizer que é o serviço, né? Qual é o nosso serviço? Então, rapidamente, irmãos, podemos abrir lá em Números,